Olá, minha gente, sou o Bispo Virgílio, da Igreja Anglicana Unida, reitor da Comunidade da Reconciliação, e estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra do Senhor, naquilo que Deus tem colocado nos nossos corações com as nossas leituras diárias. E eu queria hoje ler com você um trecho da Carta aos Romanos, que está no capítulo 1, versículo 16. Diz aqui: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Muito bem, é muito importante a gente pensar um pouco sobre algumas definições, algumas coisas que a gente pensa e fala, né? O evangelho a palavra evangelho significa boa notícia. A palavra evangelho significa boa nova. Então, que boa nova é essa? O que o evangelho nos traz? O evangelho nos traz exatamente a ideia da salvação. Nós, por natureza, perdidos nos nossos pecados, fomos resgatados por Cristo. Na cruz, Cristo pagou o preço do pecado, que é a morte. A própria carta aos Romanos nos diz isso. E hoje, nós podemos ter vida por causa de Cristo. Então é muito importante que a gente pense bastante sobre esta e outras questões que eu acho bastante significativas, né? Cristo vem nos salvar do quê? Cristo vem nos salvar dos nossos pecados. Na verdade, no fundo, Cristo vem nos salvar de nós mesmos. Porque se nós formos ordenar a nossa vida, governar a nossa vida pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios instintos, nós sempre vamos dar com os burros d'água. É necessário que Deus cuide de nós. É necessário que Deus nos aponte o caminho. E esse caminho é apontado pelo Evangelho. E Evangelho aqui não é simplesmente uma doutrina, um conjunto de doutrinas. Evangelho, a boa notícia é que Deus mesmo, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, se fez homem, conforme lá diz em Filipenses 2, esvaziou-se de si mesmo, se fez homem e veio viver aqui entre nós. Morrer, ressuscitar, ascender ao céu e prometer voltar futuramente. O fato de Jesus ter se feito homem faz com que o Evangelho apresente para nós algo muito diferente do que muitas religiões pregam. Com o Evangelho, não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que vem até o homem. A iniciativa da salvação é de Deus. Segunda coisa que nós observamos aqui também é que Deus não exige nada, a não ser fé. É tão simples, né? Porque a grande obra que precisava ser feita, Cristo fez na cruz. Se nós quisermos apresentar a Deus qualquer uma das obras que nós fazemos, das chamadas boas obras, nós vamos querer colocar as pequenas coisas que nós fazemos no lugar de Cristo, no lugar da obra de Cristo. Você acha que você é melhor do que Jesus Cristo? Eu tenho certeza que eu não sou. Então, quando nós pensamos no Evangelho, nós temos que pensar na graça, na misericórdia, em Deus estendendo a mão às pessoas, em Deus apontando o caminho aos pecadores, em Deus nos amando de tal maneira que Ele mesmo resolveu o problema do pecado, Ele mesmo resolveu o problema das dores deste mundo. Quando Cristo toma sobre si, como nosso Redentor, Ele toma sobre si uma culpa que não era sua, para que nós sejamos justificados pela fé. Esse é o grande tema da carta aos Romanos. Então, que nós estejamos verdadeiramente crendo que Cristo é a boa notícia. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não é uma doutrina.
O Evangelho não é uma igreja. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas dizendo: ah, só vai para o céu, ou só vai ser salvo quem for desta ou daquela religião. Uma pessoa não é salva porque pertence a uma religião ou a outra. Porque Cristo salva de graça. Isso é fé. Não foi uma igreja ou uma instituição que foi até a cruz para morrer pelos nossos pecados. Foi o próprio Filho de Deus que tomou sobre si as nossas dores para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. E hoje, nós que somos cristãos, que fomos chamados por Deus pelo Evangelho, somos convocados a sermos portadores desta boa notícia ao mundo. Infelizmente, alguns estão mais preocupados em pregar doutrinas ou em pregar convicções pessoais do que o Evangelho, que nada mais é do que isso. Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo para nos redimir, para nos salvar, para nos buscar. Nós éramos ovelhas perdidas e Ele veio ao nosso encontro. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, porque Jesus Cristo veio a este mundo, nos chamou, nos convocou para estarmos diante dele e sermos, ó Deus, um povo zeloso de boas obras. Abençoa-nos, ó Pai, e faz-nos crer verdadeiramente no poder do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça, e que você possa crer verdadeiramente no poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho, no poder de Deus para a salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Um beijo do Bispo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.